Você que manda. Gravando. Estamos aqui para mais um episódio do Edcast. E com um convidado, eu acho que mais do que especial. O seu Calixto. Seu Calixto, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter o senhor aqui. Obrigado por tudo. Prazer enorme ter o senhor Obrigado, aqui. vocês são demais mesmo. Vocês são Com o nosso Ian, coração, o nosso parceiro aqui, o nosso sócio e seu Calixto. Ian, por favor, mais uma vez, se apresente, por gentileza, pra galera que tá em casa aí, que não te conhece. Bom, eu sou Ian, CTO da EdTech e sócio de Daniel aqui. Estamos aqui para apresentar o projeto com o seu Calixto aqui. Bem, eu já queria iniciar esse bate-papo, essa resenha nossa. Por favor, se apresente. Quem é você? O Brasil precisa saber quem é você. Na realidade, Daniel e Ian, vocês, em primeiro lugar, assim, agradecer primeiro a Deus, que Deus tem sido assim muito forte na minha vida, né? Desde a minha infância. E grato a Deus pela vida de vocês, né? De vocês estar nos trazendo aqui nesse podcast maravilhoso, nessa empresa de vocês que são top demais, que está fazendo esse trabalho maravilhoso aí, uma coisa demais mesmo. Na realidade, eu sou uma pessoa simples, vim de uma família humilde, uma família pobre, sou de João Pessoa, é uma cidade do Nordeste que é muito sofrida. E minha família, na realidade, foram pessoas que não tinham posse. Minha mãe era lavadeira, meu pai era cambiteiro de usina, aquela pessoa que cortava cana. E quando ele veio para João Pessoa, para a capital, ele era do interior e casou-se com minha mãe na época, né? E ele sentiu a necessidade de empreender, né? Ao invés de ser o cambiteiro de usina, ele passou a ser encanador, que mais tarde, lá na frente, passou a ser dono de uma loja chamada Casa dos Encanadores. E aí começou toda a trajetória nossa. Mas até aí a nossa vida era uma vida totalmente de miséria, uma vida, uma situação muito difícil, uma vida que ninguém queria para si. Para vocês terem uma ideia, lá quando chovia, a gente não sabia se chovia mais fora ou se chovia dentro. Vocês estão rindo porque não foi com vocês. mas a situação da gente, Daniel e Ian, foi essa, entendeu? A gente não tinha o que comer, a gente não tinha uma vida digna que era para ter, né? E eu lembro muito bem quando eu tinha 7 anos de idade, na época, eu lembro que eu estava na frente lá de casa por volta das 7 horas da noite e tinha um senhor que eu achava muito bonito, que ele era o seu Fernando, ele era mestre de obra. E eu cheguei para ele e disse, um dia ainda eu vou ter funcionário, chamava de funcionário na época, né? Eu disse, eu vou ter muitos funcionários. Uma criança de 7 anos já dizer isso, né? E eu lembro que... Já muito à frente do seu tempo. Isso. 7 anos, a criança quer brincar. E eu lembro que naquela época eu tinha que pegar um carrinho de mão, eu não sei como é que chama aqui em nossa cidade aqui de Aracaju, mas lá chamava carrinho de mão, que a gente pegava frete, chamava de frete. Aqui também é frete, né? Que você tá falando... Carrego, né? Eu acho carrego. É da feira, né? É da feira, que você dá tipo R$5, o cara pega as tuas compras. Isso, é isso que eu fazia. Sendo que, pra você ver, que meu tipo nunca foi aquele tipo avantajado, né? Sempre maguinho, né? Mas o senhor tá com tudo em cima, hein? Tá com tudo em cima. Né? Aí eu sempre fui muito magrinho e o carrinho de mão que eu levava, tinha um apelidinho, chamava Pequeno. Porque era tão pequeno que eu só podia levar aquele carro de mão. Se botasse um maior, não podia, né? E aquele carro de mão, na realidade, o que é que acontecia? Eu passava o dia todo carregando aquelas feiras, ganhando, na realidade era R$1, R$2, R$3. Para quê? Para que no final da feira eu juntasse todo dinheiro que eu ganhava para levar essa galinha, que eu queria comer galinha. Para quê? Para pegar essa galinha e levar para o meu pai, para minha mãe e comer com meus irmãos. A finalidade que eu tinha, na realidade, era essa. Tu morava numa casa com quantos irmãos? Na época eram 6. Mas sendo que eu tinha 36 irmãos. Nessa casa só tinha 6.
Aí tiveram que só dividir a casa, não sei, porque não cabia todos os Não, irmãos. não cabia todo mundo e outros já. Porque naquela época não tinha televisão, né? Família grande. A família grande, né? Minha mãe não brincava, né? Meu pai também não. Aí era 36 irmãos, né? O negócio... Era um que já tava esperando o outro, e o outro já tava encomendado. Né? Não, minha mãe tinha época que era 2 filhos que ela tinha no ano. Cara, Era. Não parava, não. a minha avó, ela teve 16 filhos. É. Agora 30, eu acho que quase bateu o recorde. Não É. é qual o recorde da mulher que mais tem filhos. Eu não, Ah, rapaz, deve ser bem mais. Deve ser uns 80 e pouco. não tem condições. Não tem condições. Deve ser uns Não tem 80 e condições. pouco, velho. E aí, tu iniciou a sua carreira já empreendendo ou você chegou a trabalhar em outro local antes? Não. Antes de você. Na realidade foi o seguinte, eu fui o 32º filho, né? Da minha mãe. E quando você é o 32º, ela já passou por um monte de filho, né? Eu acho e nessa época, quando você não consegue ver as coisas mais além, e Deus sempre colocou algo no meu coração, na minha vida, que eu queria alguma coisa diferenciada. Eu não queria ter o mesmo resultado que o meu pai teve, que minha mãe teve, que meus outros irmãos teve. Porque eu vi 32 motivos de exemplo, como eu era o 32º, de não querer ser, né? Você é E mais novo? eu era o 32º filho. Fora mim tem mais 4, né? E nesse termo, aos 13 anos, eu comecei a fazer trabalho, vamos supor, ao invés de estar pegando frete, carrego, como se fala aqui na região, eu estava pegando o que na realidade, nesse momento? Eu já estava, naquela época, negociando, já não era mais estava pegando o dinheiro que eu ganhava com os fretes, já comprava as verduras, e já ia vendendo no final da feira, ou seja, já aumentou, já comecei a ser empreendedor naquele momento, né? E quando eu tinha 13 anos de idade, meu pai como era encanador, eu já era encanador também, já fazia os trabalhos de encanação, de serviço hidráulico, essas coisas. E quando eu estava com 17 anos, eu percebi, mesmo meu pai sendo analfabeto, mas eu percebi que teve uma grande sacada ali. A gente começou... Que era qual? Pegar uns papelzinhos e começar fazer uns panfletos. Na época ninguém sabia o que era panfleto. A gente começava a rodar uma divulgação de xerox, recortava e começava a entregar casa a casa. Ou seja, eu nunca vi ninguém fazer isso. Na época, eu tenho 54 anos hoje, eu tinha na época já uns 13 anos de idade e eu nunca tinha visto ninguém fazer isso. E eu comecei a fazer, eu fui uma das primeiras pessoas na cidade de João Pessoa, há mais de 40 anos atrás, a fazer esse trabalho. E começou, e daqui a pouco foi o que aconteceu. Choveu tanto serviço que a gente não dava condição de fazer mais serviço. Ah, tu ajudava o seu pai a fazer os serviços de encanador. Isso. E aí, para aumentar os serviços, tu pegou, tu meio que inventou um panfleto, só que mais econômico ou mais barato Isso. ali pra época. E aí tu começou a distribuir isso na cidade. Na cidade, porta a porta, casa a casa. Batendo de porta a porta. Era. O famoso PAP. Isso. Legal. Entendeu? E isso o senhor já tinha uns quantos anos já? 13 anos. Nossa. 13 anos. Você quer falar 20, 22? Não. 13 anos. Os Foi. primórdios do marketing, que nem Isso. panfleto impresso existia na época. Isso, né? não tinha não. Lá por Não. João Pessoa. Não. Se existisse, era jornal, né? Era Que jornal. Que você pagava Isso. um anúncio. Pagava o anúncio, a gente não tinha dinheiro de pagar anúncio. Imagino. É. E aí tu pegou e começou a compartilhar esse panfleto meio Isso. que improvisado. Isso. Chamou tanta atenção, muita gente queria os seus serviços e você já não tinha mais braço. Não tinha mais braço. E o que foi que aconteceu? aí? E o que foi que aconteceu a partir daí? A gente tinha cliente que esperava a gente um mês para não poder atender eles. Para você ver Nossa. a quantidade de serviço que tinha. E a qualidade. E a qualidade. Porque se ele te esperava, Isso. porque ele confiava em você. Exatamente. E foi nessa pegada que foi muito forte, que quando eu tinha uns 17 anos, a gente abriu a nossa primeira empresa, chamada Casa dos Encanadores. E ela era voltada para alguma peça, Só ou se- ferramenta, ou era... Casa dos Encanadores, o que era? Era comércio e serviços hidráulicos, serviço de encanações.
a gente na época já era autorizado da Docol, da Tigre, fazia serviço também para a Deca também, ou seja, a gente começou a ter um know-how, um nome muito forte nessa área de hidráulica. Quando se pensava em encanador, era a Casa dos Encanadores. Então vocês eram vendiam produto e também prestavam serviço na Isso. mesma empresa. A gente ganhava tanto dinheiro na venda dois, das peças, duas. e isso como também Caraca. no serviço. Não, excelente. Excelente. Excelente, excelente. É. E daí você. Aí depois tu chegou a fazer outra coisa, ou tu foi empreender sozinho? Cheguei. Nessa época foi que aconteceu. Quando a gente começou, qual foi o segredo do crescimento da gente? A gente fez muita parceria com essas empresas grandes, como a Tigre, como a Docol, a Deca, que são fabricantes multinacionais. E onde tinha curso, estava eu e minha família dentro. Tinha curso, aonde fosse, nós estávamos fazendo. E aí a gente começou a aprender, começou a fazer a diferença. Sendo que nesse momento a gente começou a crescer tanto que quando você tem uma visão e seus familiares não têm, aí fica complicado. Aí é tipo só uma estrela que brilha. E não é porque você quer, porque é forçado isso acontecer. Isso. Aí, quando a gente começou, eu fui para o Rio passar um período na Fabrimar, num treinamento da Fabrimar, e tive o prazer nessa época de conhecer a Ayrton Senna, conhecer todo esse pessoal. Para mim foi uma honra. Na época, ídolo brasileiro. É ele, Pelé. Então... Isso. Nessa época, ele uma Fabrimar no Rio de Janeiro, e todas as peças da casa dele, tudo na época era Fabrimar, porque no Rio, na época, 90% de peças e metais sanitários, tudo era Fabrimar nessa época. Eles tinham meio que o domínio, né? Isso. O domínio. Uhum. E aí tu foi fazer um curso lá. Isso. Aí, se especializou. Isso. Aí quem estava comigo nessa época era Robson. Robson era tipo um instrutor. Mas a gente se deu tão bem que para onde ele ia, ele me levava. E nessa época eu tive esse prazer maravilhoso, assim, de conhecer uma pessoa que nada mais, nada menos, né? é um símbolo, né, assim, pra gente. Né? Eu costumo dizer que ele e o Pelé são... Quando a pessoa ela pensa no Brasil, ela pensa em Pelé, ela pensa em Ayrton Senna. E são ícones. Né? No Brasil, você teve o privilégio de conhecer, poucas pessoas teve. E quando eu voltei, na época, né, eu passei uma temporada por lá, quando eu retorno, eu já venho com a ideia de começar a abrir filiais. Mas, que bacana. Mas sendo que meus irmãos não pegaram a pegada, né? Isso eu tinha quantos anos? Eu já estava aí com... eu já estava com uns 20 anos, mais ou menos. Caramba, 20 muito anos. novo. 20 anos já estava nessa pegada já. E já casado já não, estava namorando. Era? Com essa doutora aqui já. Depois eu vou querer saber mais sobre. Eles têm. Os senhores têm quantos anos mesmo de casado? De casa, 31 anos. Nós estamos fazendo esse ano. 31, tá? Senhores, ela tá aqui, aqui na plateia, tá? Eles têm 31 anos. 31 anos. Eles têm 31 anos. 31 anos. 31 anos não é... 31 dias. 31 dias, né, cara? Você tem a história junto. Exato. E você tá com ele desde os primórdios. Né? Qual o segredo? Eu faço essa pergunta sempre que eu te qual o segredo? Porque eu amo minha esposa. Minha esposa... Vai ficar gravado aqui, enfim. Né? Eu amo minha esposa. E eu quero ficar 100 anos, cara. Eu tenho que tomar banho e você tá tomando banho. Porque pra minha esposa, ela me aguentar 100 anos, vai ser ela, sou eu. Um cara bonito desse. E aí você tava já casado, já com uns 20 anos, não, né? Não, eu na realidade eu tava trabalhando, fazia universidade e ainda treinava. Sempre, desde os meus 7 anos também praticava esporte. Meu irmão, eu tinha um irmão na época que era... Que esporte que você praticava? Na época comecei a correr, né? Meu irmão era professor de educação física e eu tinha ele como referência, né? Eu disse, pelo menos referência eu tenho da família, que é o cabo é corredor, né? Aí comecei a praticar esporte, também comecei a fazer, tipo assim, a cuidar da saúde, né? Sabe? Mesmo tendo aqui um aprendizado, como a gente tem hoje, mas sempre eu disse, não, eu quero ser atleta também. E fui fazendo tanto a parte empresarial, né? E sempre fazendo também a parte de esporte. É uma pergunta que eu queria te fazer. Como é que você conciliava os dois? Porque, assim, os grandes players, eles sempre falam, você tem que focar, você tem que focar ali na tua empresa e focar na saúde. Mas como é que você vai dar 100% nos dois? Como? Isso.
Era qual o teu segredo? Porque hoje você é um dos maiores. E fora que ele não só treinava a saúde, ele era um esportista mesmo, Isso, né? Quantas abdominais você fez mesmo? Na realidade, eu era um atleta de alto nível, né? Eu sempre treinei assim, acima do normal que um atleta comum treina, né? Para vocês terem uma noção, meu técnico na época era nada mais nada menos do que Francisco Mesquita, que fez campeão mundial de boxe, foi 6 vezes campeão brasileiro. Qual o segredo? A gente tinha que acordar 4 horas da manhã para treinar, às vezes 3h30 da manhã, para quando for 6h30 da manhã, 6h30 da manhã já tá voltado para o trabalho, entendeu? Assim, era uma luta, a gente dormia muito pouco e o treinamento era intensivo. E o corpo não pedia para descansar? Pedia para descansar, mas a gente... Você ignorava. A gente ignorava, e a gente sempre ignorava porque, assim, o amor pelo esporte sempre foi tão grande, foi assim na veia da gente que fazia com que a gente realmente tinha algo a mais, né? E quando foi em 97, eu acho, 96, a gente fez, na época, 3.900 abdominais. Quanto? Numa hora. Isso é realizado numa hora. Foi. E mais tarde, em 99 para 2000, nos Estados Unidos, nós fizemos 4.800 numa hora também. Em uma hora o senhor não parou, o senhor seguiu direto. Nessa época, entendeu? E pra gente foi muito importante. Não, isso é sério mesmo? O senhor fez uma hora. E as brincadeiras da gente, quando a gente estava nos Estados Unidos, como no Brasil também, a gente... Você não é um homem, você é uma máquina. Cristiano Ronaldo, aprenda com o seu caliço. Não, pare, calma que tem mais. E na época a gente achava muito bacana que a gente colocava carro, caminhonete para passar por cima do abdômen, entendeu? Isso era legal. Isso era que brincadeira saudável antigamente. E você tem todos os órgãos certinho hoje? Tem. Ou já quebrou costela? Não, é porque para passar um carro... Foi bom você falar com relação à costela. Eu lembro que antes dessa apresentação, a gente estava numa turnê em João Pessoa com os atletas americanos. E nesse dia a gente estava participando desse evento e quando os atletas americanos chegaram, que era assim, a equipe de elite, né? Chegaram como se a gente fosse a equipe do Brasil, mas por brasileiro às vezes não dá valor ao que é de casa, só dá valor ao que é de fora, né? Ao seu ídolo, né? Isso. Aí quando o pessoal da equipe chegaram, eles meio desprezaram a gente, disse, poxa, vocês não vão participar com a gente, porque a apresentação na época era para quase 20 mil pessoas, e era no estádio, né, chamado DED, hoje é Vila Olímpica Ronaldo Marinho, inclusive Ronaldo foi um amigão meu desde o início, ele faleceu aqui próximo a Salvador, quando ele vinha de uma competição. Poxa, que pena. Foi. Aí, nesse dia, a gente praticamente tinha saído da apresentação, a gente passou um mês fazendo a apresentação em toda a cidade, e quando chegou o dia da apresentação, praticamente a gente foi expulso. Não, vocês não vão participar mais. Foi nessa hora que eu olhei assim pro carro, tinha uma caminhonete vermelha na época, né? Tinha um Saveiro. Eu digo, vamos fazer o seguinte, eu sei que vocês são fortes, vocês pesam 150, 200 quilos, era o peso da galera. Caramba. Eram os cabas muito fortes, eles eram atletas mas olímpicos. De músculo, grande, né? Isso, grandão, E eu disse, vamos fazer o seguinte, eu quero fazer uma aposta com vocês aqui, se eu passar com esse carro por cima de vocês e vocês sobreviver, esse carro é de vocês. Esse carro passar por cima de mim aqui e der tudo certo, eu estou dentro do evento com vocês. E assim nós fechamos. E nesse momento, isso era uma quinta-feira, a apresentação já era no outro dia, era um dia posterior a isso aí. Estava um pouco chuvoso e a pista estava um pouco molhada. Quando o carro passou por cima de mim, me arrastou ainda por quase 1 metro, porque como a pista estava molhada, saiu me arrastando. Mas passou por cima, tranquilo, não aconteceu nada. Tranquilo. Só passou um metro, arranhou um pouquinho as costas, mas ficou de boa. Não aconteceu nada, não teve arranhão, não teve nada e deu tudo certo. Sendo que minha família não sabia de nada e tal. A senhora sabia? Aí quando foi na apresentação do evento, quase 20 mil pessoas no evento, aquela loucura toda de gente, tá lá, vamos chamar quem? Carlos Calixto.
tá lá o telão, que eu nunca tinha visto telão daquele. Você sabe que americano sempre foi um cara, umas pessoas que sempre, nessa área, sempre investiu muito pesado. E eu lembro que era uma coisa enorme para aquela época. Nunca tinha visto uma coisa daquela. De repente, me aparece lá, eu de repente, debaixo do carro ali, quem tá olhando o telão, quem é? Meu filho com 7 anos de idade na época, começou a chorar. Oh, meu Deus. Foi, você? foi minha esposa, eu debaixo do carro, né? E, e minha esposa dizendo a ele lá, meu filho, que tenha calma, também não sabe o que estava acontecendo. E A senhora também ficou meio... foi, Ela chega lá num carro vindo de lá pra cá, o marido dela embaixo. Como é que ela ficou? O que tá acontecendo, Foi. meu Deus? E o locutor dizendo que o carro naquele momento ia passar por cima de mim, né? E a plateia jamais ia pensar aquilo, né? E de repente sai na matéria posterior, diz que paraibano tira o holofote dos americanos, entendeu? Assim, foi uma coisa assim que marcou na minha vida, né? Caramba, que legal. Porque foi nessa época que eu pensava, eu estava com já 27, 28 anos de idade, eu pensava que nessa época eu tinha amarrado a chuteira, né? Eu disse, não, tá bom. Porque às vezes você sabe que uma vida de um atleta de alto nível, ele tem assim, um pico, e depois, quando chega uns 30 anos, os cavalos lá, se a gente vai lá, pendurando a chuteira. E eu pensei que eu já tinha dado assim, o meu melhor, né, antes. Mas foi nessa época assim, que Deus me levou para outros países, como Estados Unidos, como outros, para fazer essas apresentações lá fora. Legal, entendeu? legal, E legal. nisso aí eu vinha também trabalhando. Porque o esporte no Brasil. Esse esporte que o senhor tava lá praticando, era mais por um lazer, uma aventura, ou o senhor já ganhava já com isso? Não, nessa época fui convidado para receber $7.000 na época nos Estados Unidos, né? Bom. Nessa época, $7.000 na época valia dinheiro. Quantos anos né? atrás? A gente Isso, tá falando. há quase 25 anos atrás. Então, a gente tá falando... 25, 30 anos atrás. 25 anos atrás. 25, né? A gente 23, né? a gente tá falando que há 23 anos atrás, a $7.000, na cotação atual, você estaria recebendo nada uns 50, 60 mil. Que o poder de compra do dólar naquela época era muito diferente. também. Isso. Era muito maior. Uhum. Já é grande hoje. Já é grande hoje? É. Aí depois veio o plano real, equipararam, mas depois disparou de novo. Mas, caramba. Mas nessa época a gente já trabalhava e eu já tinha minha vida, carreira solo. Eu tinha deixado minha família na época, os meus pais, meus irmãos, quem trabalhava em conjunto, para seguir carreira solo. Quando eu saí com eles, quando eu deixei eles na realidade, eu saí sem nada. O que eu saí de lá foi com um carro de mão e um motor em cima, um motor para desentupir pia, banheiro, essas coisas, para começar a minha vida de novo, né? Comecei tudo do zero. E minha esposa me seguiu, na época ele já era casado. E eu fui morar num quarto assim, tamanho desse, do jeito que tá aqui, um quarto nesse mesmo tamanho. Um estúdio desse. De um estúdio desse mais ou menos. Que é o quê? Tinha 3x3. 5? 3x3 ele. Era o tamanho do quarto. Não era mais do que isso. 9 metros quadrados. Isso. E lá, como é que tu chegou até a Mundial? E lá eu montei, como foi que eu fiz? Lá eu montei o escritório. Comecei dali o escritório. No quarto? Dentro do quarto. Botei, como vocês estão vendo essa mesa aqui, era uma metade de uma mesa dessa que eu tinha, com a cadeira. Minha esposa atendia, já estava grávida com um buchão desse tamanho. Não era nem a barriga, ela era um bucho, viu? e a partir daí, eu voltei a fazer a mesma coisa que eu sabia fazer. Eu fui só repetir, melhorado. Antigamente eu entregava xerox, os panfletos. Aí comecei a divulgar novamente, já tinha um nome já no mercado. E a partir daí comecei a pegar outra pegada. Ou seja, comecei a pegar clientes maiores. Eu não me foquei mais naquele cliente residencial, de casa a casa. Eu comecei a focar em outro nível de clientela. Qual eram os meus clientes que eu pegava? Era aquele cliente que podia pagar um preço diferenciado. Eu comecei a descobrir a questão do nicho. Entendi. Eu já tinha formação na área de marketing, já sabia mais ou menos como funcionava a coisa, e formado em administração e tal. Mas a vida me ensinou, não o que a universidade me ensinou. Eu aprendi muito mais na prática, na raça mesmo, porque você aprende na vida, né? Com exemplo. Ali no dia a dia, né? No dia a dia. Eu costumo dizer que a faculdade é uma boa escola para a vida. Mas o que tu aprende mesmo
É na vida. É na raça, é na prática, é na vida. Aí comecei o MBA, que na época era moda, fazer MBA, essas coisas todas. E eu, NBA de quê? na área de marketing também. Na hora de marketing. Foi. E comecei a fazer essas coisas todinha. E depois eu vi que ali nada se viu para mim, porque 1 ano, 2 anos depois, eu ganhava dinheiro, mas terminei quebrando. Por que eu quebrei? Porque eu não sabia administrar o que eu ganhava. O dinheiro só entrava. Só entrava. Só entrava e eu gastava com coisa assim que não levava a nada, não conseguia juntar dinheiro, né? Você, não, você ganhava, mas não multiplicava. Isso, né? Porque a universidade, assim, ela te ensina só teoria, mas a prática, assim, É na de vida. finanças, você não tem. Você não tem uma escola de empreendedor, você não tem, assim, uma agência, alguém que te ensine a fazer a coisa acontecer, entendeu? E eu necessitava disso, mas eu não tinha. E o que foi que aconteceu? Cheguei a quebrar. Nessa quebradeira, eu quebrei 3 vezes. Caramba. É. E quebrou, você construiu, seguiu. Quebrou, Isso. você construiu, seguiu. Qual foi a segunda empresa que você, É, depois dessa, isso, você fez qual? A gente começou a trabalhar com navio, fazendo controle de pragas. A gente chamava a parte ambiental, a gente recolhia toda a parte de resíduos do navio. E como é que você chegou só como é que você trocou? Porque eu não consigo ver encanamento com navio. Tipo, não Sério. tem... Não tem conexão, né? Como? Foi o seguinte, como eu divulgava bastante os panfletos, né? Uma senhora chamada Marli, que era da Alemanha, ela era tipo uma CEO de uma agência de navegação. Grande. Grande, que na época, se você for ver há 25 anos atrás, 30 anos atrás, o maior polo pesqueiro do Brasil se chamava Cabedelo. Era um dos maiores polos pesqueiros que tinha, chamava Cabedelo. E nesse polo pesqueiro, encostava todo navio de pesca, tanto navio grande como de pesca. E essa senhora, ela pegou minha divulgação, me ligou e disse: Calixto, venha para cá, que eu tenho um trabalho para lhe mostrar. Eu jamais sabia que era um navio para fazer. Porque se ela falasse, não, só ligou errado. Né? E eu realmente peguei o carro, cheguei lá, na época a gente estava numa situação muito difícil. E eu tive que pegar dele emprestado para botar gasolina no carro para poder chegar lá, que de onde eu morava para lá dava em torno de 20 quilômetros. Mais ou menos, de João Pessoa a Cabeça já era uma outra cidade, né? E ela me disse: olha, tem esse serviço aqui para fazer, já vieram várias empresas e não resolveram. Eu disse: como é a história? Não Peraí que eu resolveram? vou resolver esse negócio agora. Aí eu peguei aqui, aí quando ela me mostrou, aí eu digo: eu resolvi esse negócio. Foi. Eu já comecei a criar raiva, porque a gente fazia controle de pragas, de desinsetização e de ratação contra baratas e ratos. Eu digo: até hoje, eu nunca corri, vou correr agora, né? Sendo que eu pedi um preço na época, por exemplo, eu fazia uma desinsetização em casa, eu cobrava R$50, R$40, mas dentro do navio eu cobrei 10 vezes mais. Na época eu cobrei R$450, mais ou menos. E cobrei para não fazer o serviço também, né? Para correr assim com forma, não, honestidade, né? Né? Eu não vou arregar, mas eu vou... É o valor X? É o valor X, né? Pra ver se ela falava: não, obrigado, vou seguir minha vida. Para ver se ela dizia: não, tá muito caro, não quero você não. Já para ir embora, né? Para correr assim, de forma não. Ele correu, mas correu por cima, né? Sai por cima, correu bonito, né? Ela disse: é o quê? Pode fazer agora mesmo. Quando ela disse que pode fazer, meu coração começou a tremer. Ivan Fontinelli era o nosso, na época, engenheiro agrônomo. Era meu amigo de escotismo, na época eu fui escoteiro também. O senhor não parava. Não parava, né? Sempre Esse homem é incansável, imparável. Sempre eu estava fazendo network, né? Aí cheguei para Ivan, disse: Ivan, tem um nosso para gente resolver. Ele disse: que é, Calixto? Tem um controle de praga para a gente fazer dentro do navio. Ele disse: que conversa é essa, rapaz? Tu só faz isso dentro de casa, como foi que tu apareceu no navio? Como é que apareceu no navio? Né? Como você está perguntando, para você ver, né? Quando você começa a fazer network, a importância do network, a importância de você estar com pessoas na mesa, né? Por exemplo, se eu estou nessa mesa aqui com 6 empresários, o 7º vai ser eu. Mas se eu estou com 7 pessoas que não vão me levar a lugar nenhum, eu vou ser o 7º a não ir para canto nenhum. E nessa situação aí, quando a gente chegou lá na questão
do serviço, para fazer o serviço, eu lembro que a aplicação que nós usávamos para uma barata na época, para matar ela, assim, para ter esse controle, eu lembro que era uma dosagem que estava lá no rótulo. Usa aí 100 ml para 10 litros d'água. E nós fizemos assim, do jeito que estava lá, sendo que a barata parece que ela ficava rindo da gente. Porque ela não morria. E eu dizia, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Como é que é aquela pessoa que defende os animais, esqueci o nome? Luiz Amel, por favor. Era o trabalho dele. Tenha calma, Luiz Amel. Luiz Amel vai falar com a gente aqui nos comentários. E eu corria de um lado, corria do outro, era aquele sofrimento, porque a vida de pobre, pensa no sofrimento que era. Vocês estão tudo rindo. Eu tô imaginando seu Carlos. Vocês estão tudo rindo porque não é vocês. Aí eu cheguei lá para Ivan e disse, Ivan, o negócio lá não deu certo não. Ele disse, o quê? Não deu certo de jeito nenhum. Aí vamos para a universidade. Aí chegamos lá, o professor da universidade disse, rapaz, vocês vêm com essa bronca pra gente. Eu nunca fiz esse serviço. Vocês que resolvam o negócio de vocês. Cada um que segura o seu negócio. Quem para matar se balança. Foi. E nisso aí, Deus foi muito bom comigo, porque ele deu uma ideia maravilhosa. Eu cheguei numa casa de agropecuária, onde vendia os inseticidas pra gente. E comecei a olhar os rótulos, comecei a ver se eu usasse o que matasse e o que desinfestasse, poderia dar certo. Foi o que eu fiz. Peguei um produto de um e um de outro, juntei os dois e foi onde deu certo. Assim, Caramba. Deus foi maravilhoso demais e a empresa se tornou a melhor que tinha no mercado. A gente começou a faturar, eu lembro que na época, teve mês de a gente faturar, nessa época, mais de 150 mil reais. Caramba, só matando barata? Matando barata, mas a gente fazia mais diferente, ele fazia diferente também. O que é que ele fazia? Ele já começou a tirar os resíduos das embarcações. Ou seja, a gente já começava a ganhar dinheiro de outra forma, mas nós ganhávamos, não era mais em real. Expandiu. Isso. Você criou uma hold de limpeza de navios. Vai. Isso. A gente já começava a ganhar o quê? Não era mais em real, era em dólar. Aí era 3 vezes, 4 vezes mais para um trabalho único. Isso, era. Eu lembro que uma hora de serviço nossa custava $2.000 na época. Nossa Senhora. A gente já custava assim, já era algo a mais que. E outra coisa, a gente não tinha a dimensão do crescimento, como a gente chegou àquele crescimento. E hoje a Mundial, que é uma das suas empresas, da sua hold, ela é que executa esse serviço? Não, na época, para você entender, aí nessa época a gente foi com ela, a gente começou, crescemos tanto, aí começamos a fazer o quê? Já entrar em outras áreas, já começar a fazer alguns investimentos. E foi nesses investimentos que novamente a gente fez o quê? Quebramos novamente. Voltou para estacar zero. Voltamos para estacar Mas zero. eu costumo dizer que, que um grande empresário, ele nunca quebra, ele só fica sem dinheiro. Porque ele volta. Fala de Rufinho. Ele nunca quer. Ele é um. Tem que ter um encontro entre o Rufinho e o senhor. Tem que ter. E eu faço questão de ser o host. A gente tem que juntar. A Edtech vai juntar Rufinho e Calixto. Você vai ver. Aí de repente, né, nessas andanças da gente, quando a gente chega com. Eu já estava com mais de 40 anos, e eu passei uma vida muito difícil depois de 40 anos, porque quando você chega a uma idade, como eu cheguei aos 50 anos de idade praticamente, eu cheguei praticamente, não era mais quebrado. Você, quando está quebrado, você chega a um determinado momento que você passa de ser isso, porque você, além de uma dívida, você carregar uma dívida nas costas, você ainda está sem moral dentro da família, dentro do seu casamento, dentro dos seus amigos não acreditam mais em você. Isso afeta em todas as áreas, né? Não tem como. As pessoas falam empresa, em casa, impossível. Pro empresário que tá lá no dia a dia, Ian sabe muito bem, ele casado com a esposa dele, que é uma das sócias da Edtech também, Bruna. Ô, Bruna, um beijo. Não tem como. Em casa falando da Edtech, né? Quando a gente sai pra almoçar falando da Edtech, quando a gente... É o tempo todo. Então, afeta, né? Se
algo que não vai bem, que nós já tivemos esses momentos, afeta até a amizade. E Isso. imagina um casamento. E chegou uma época, Respira aqui, chegou uma época para mim, hoje eu tenho 54 anos, vou para 55 agora em outubro, mas quando eu estava com 50 anos, 4 anos atrás, que eu estava no Natal, né? Eu só tinha uma garrafinha d'água, dessa de 350 ml, e uma bolachinha, um pacotinho de bolacha dessa redondinha de R$ 1. Era o que eu tinha para passar o Natal. E eu me ajoelhei e pedi a Deus, Deus, se eu não servir mais para nada na vida, pelo menos eu tirar a minha vida, porque eu não aguento mais esse sofrimento. Porque eu comecei a olhar lá para trás e vi o que Deus tinha feito na minha vida, o que Deus estava fazendo. Mas a gente fica tão assim, tão triste com a gente mesmo, de estar sendo algo que você não queria ser. Né? E eu tinha passado por tantas coisas boas também na vida, e eu disse, Deus, já não aguento mais. Mas se eu servir para alguma coisa, então me dá uma nova oportunidade, uma nova chance de viver, porque eu tenho um filho para criar. E era meu filho Samuel. Meu filho Samuel nessa época tinha 13 anos de idade, ia já para os 14 anos, e um menino de menor. E eu pedi a Deus naquele momento que Deus me desse assim aquela força interna para que eu pudesse, porque quando você chega aos 50 anos de idade, é como se fosse uma ladeira, é só caindo, só descida, entendeu? Você não consegue ver, e você se sente fraco, você não tem mais força. E Deus me deu tanta força que eu me senti um jovem ali, me restaurou ali, e eu disse pronto. E nessa época já estava praticamente, nesse dia, eu cheguei a passar muita fome também, porque a bolacha acabou, a água acabou. Acabou tudo, mas logo em seguida, assim, Deus começou a honrar. Deus começou a assim, me prosperar de forma assim, que logo em seguida entrou a pandemia e a gente só viu o comentário. A empresa de fulano quebrou, fulano morreu, fulano isso, fulano aquilo, e a gente crescia. Então isso foi recente, Foi né, recente. cara? E aí tu conseguiu se reestruturar. Isso. Muito bem, inclusive. E aí veio a Mundial. Isso. Aí para tu ter uma ideia, a gente começou a crescer. Com o Mundial, a gente começou a crescer ano após ano, dia após dia, mês após mês. Aí a gente começou a fazer coisas assim, que lá no passado, Deus começou a restaurar tudo aquilo que eu tinha de volta, assim, em pouco tempo, entendeu? E a Mundial, ela é uma empresa de quê? Ela é focada em quê? E na parte ambiental. Ambiental. Ambiental, é focado na parte ambiental e hoje, graças a Deus, hoje nós já passamos hoje a gente tem mais de 30 colaboradores hoje. Caramba. E a meta até o final do ano é ter passado os 100. Passado 100. É crescer Isso. 3 vezes mais. 3 vezes mais. Sendo que hoje a gente já não faz, eu praticamente e minha esposa, já não faz mais parte, né? Já é outras pessoas já que outras estão pessoas à frente. Que estão à frente, que não é O mais CEO que não é mais ainda é o nossa. senhor? Não é mais nossa mais, praticamente, né? Os filhos que estão À frente. à frente. Na realidade são deles, né? A gente apenas hoje eu digo para as pessoas que pensa numa pessoa besta é o homem, porque ele pensa que está trabalhando para ele, mas não é. Não. É só para mulher e menino, não tem. Pensa no negócio. Mas o senhor falou a verdade. O senhor falou a verdade. Não, vou trabalhar para mim e para mim. Conversa, né? É porque o homem ele tem esse senso de proteção, sabe? De proteção, de acolhimento, de primeiro ver que quem tá do lado, compartilhar e depois usufruir. E o senhor, como pai, como esposo, o senhor sabe muito bem do que eu tô falando, né? E agora chegou no melhor momento. PHD. Explica pra gente primeiro o que é PHD, o símbolo, a sigla. PHD, pessoas que honram a Deus, né? Eu estava um dia indo para o trabalho. Por quê? Eu estava indo um dia assim, uma certa manhã para o trabalho, de repente, na estrada, Deus me coloca esse nome muito forte no meu coração, PHD. E eu perguntava a Deus, por que PHD? Ele me respondia, pessoas que honram a Deus. Como é que eu vou honrar a Deus se eu vivo uma vida miserável, uma vida familiar toda desestruturada, numa família que eu não respeito a minha esposa, que eu não respeito meus filhos, numa vida que eu não tenha crescimento profissional? E Deus começou a mostrar que isso não é honrar a Deus. Correto. Tem muita gente que tem dinheiro, mas ele é escravo do dinheiro.
Ele não tem tempo de estar com a família, de estar tempo com o filho. Às vezes o filho quer tanto ele para assistir um filme, mas ele não tem tempo. O simples, né? As pessoas, elas tentam, elas têm a mania de querer ela complicar. Por exemplo, tem pessoas que têm rios de dinheiro e enchem os filhos de presente, mas a real presença é eles. Isso. E eles não conseguem identificar que o mais simples é o que o filho quer. Quer o pai, quer a mãe. E a presença. E aí tu fundou a PHD. Foi. E eu fundei não assim para mim, porque eu pensava, poxa, um caba com 54 anos, 53 anos, 52 anos, não tem muito o que fazer, não tem muito assim o que dar, é mais para o jovem essas coisas. E eu pensava mais que meu filho fosse ficar à frente para essa pegada, entendeu? E de repente Deus disse: não, é você. É você. Você é escolhido. Você é escolhido, entendeu? Se vira. Agora, Se vira. Agora eu preciso de você. Eu preciso de você, porque entendeu? tu precisa mudar a realidade de muitos empreendedores do Brasil. Isso. E na realidade pra gente é um chamado. Isso aí pra gente é um chamado hoje. A gente faz isso com tanto amor, tanto carinho. E eu tava tão assim, hoje eu tava numa cidade próxima aqui de Aracaju, uma cidade chamada Laranjeira. Pertinho. É pertinho daqui. E quando eu chego lá, de repente, uma moça me abraça e diz: Calixto, quanto tempo eu estava querendo te ver e agora eu estou te vendo porque você fez um evento maravilhoso, estava saindo em todos os lugares, em outdoor, essas coisas, e eu queria te dar um abraço. Que foi o evento lá do Rick. Do Rick, exatamente. Né? Ela disse: eu também sou empreendedora, e eu disse, eu gostei tanto lá que eu disse a ela, tudo organizadozinho, com aquele negócio do São João, aquelas coisas que ele organizou. E eu disse: faça o seguinte, me preparei 32 cestas para me dar os colaboradores aí, nesse São João aí. E ela ficou tão maravilhada que agradeceu mais ainda, né? Cara. E são coisas assim que a gente, hoje, o nosso modelo de negócio é o quê? É incentivar essas pessoas, seja a pessoa que está vendendo ali uma coxinha, seja aquela pessoa que está vendendo um milho. Então só para a gente deixar isso registrado, que é muito importante. A PHD, ela nasceu com fome de ensinar o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, a como empreender. Explica pra gente. Isso, na realidade, ensina não só a crescer na forma profissional, na forma empreendedora, mas também na parte familiar, na parte espiritual com Deus. É um tripé, na realidade. Que legal. Porque se a gente focar só a parte de ganhar dinheiro, muita gente sabe ganhar dinheiro, mas não sabe ganhar a família, não sabe ganhar Deus para levar com a vida junto com ele, entendeu? É assim, é um conjunto. Porque se a gente for focar em ganhar dinheiro, tem pessoas que sabem ganhar mais do que eu. Tem amigos meus chamados Rick Chester, tem Pablo Massal, essa galera todinha são meus amigos, eu conheço esses caras, eu sei como eles ganham dinheiro. Muitos deles têm dinheiro, mas às vezes não têm vida com Deus. Não é o caso dos meninos, entendeu? Sim. Né? Sim. Outro amigo que eu tenho que é muito importante, João Kepler. João Kepler é um dos caras assim que inclusive é tremendo. Inclusive vai. Por favor, o senhor fale, por favor. Eu peço que o senhor fale. Por favor, o senhor fale. João Kepler vai estar com a gente agora, nesses próximos dias agora. Vai ser demais. Aguardem, Aracaju. Aguardem, Aracaju. Nada mais, nada menos que um ele é o CEO ali da Bolsa Nova, né? Que é uma das maiores hold de investimento hoje do Brasil e do mundo, né? Eles compram e vendem empresas, eles acreditam em empresas, eles acreditam em pessoas, que é muito importante, igual o senhor. Igual o senhor. É uma coisa que vocês têm em comum, acreditar em pessoas. E uma coisa que eu queria perguntar também é se naquela época, lá no começo que você estava falando da sua história, que você falou que não tinha ninguém para ensinar a ser empreendedor. Se tivesse a PHD lá, você acha que teria mudado completamente sua história? Tranquilo, teria. Para você ter uma noção, se eu tivesse um trabalho com uma PHD, como inclusive a escola que nós estamos montando, né? Aguardem também. Aguardem também, né? Que vai ser uma escola que vai ensinar você a sair do zero e você ir para outro patamar, não só nos negócios, mas como na vida também. Se eu tivesse uma escola dessa, a minha realidade seria totalmente diferente. E eu não tinha quebrado tanto como eu quebrei.
É importante, É né? importante. E não teria passado por coisas que... Que você passou. Isso. Mas eu costumo falar que é o processo, ele precisou. É. Não, mas ele precisa. ele passou pra que pessoas agora não Sim, passem. é isso, perfeito. Isso. Você roubou minha fala, poxa. O senhor passou para que outras pessoas não passem. Exato. É como se a gente trilhasse um caminho e chegasse as pessoas lá atrás, ó, não vá por esse caminho não, porque esse caminho eu já fui, e esse caminho vai doer, mas por esse caminho vai ser melhor, entendeu? A gente tem que ver também estruturar o seu livro. Que Isso. isso tem que ser escrito. Isso tem que ser escrito. É best-seller, certeza. É, Isso tem que ser escrito. Entendeu? Isso vai ser escrito. é, Essa história precisa ser passada para aqui pro brasileiro. O brasileiro ele precisa entender quem é o Calixto, de onde ele veio, o que ele fez, porque o senhor já é inspiração para várias pessoas. Só que mais pessoas precisam te escutar também. E é por isso, com essa fome que ele fundou, que é atualmente o CEO da PHD. é. E com isso a PHD está com um produto, né, de trazer o João Klepper. Em seguida ela vai também estar lançando a escola do empreendedor. E qual é a diferença? Né? A diferença é que a escola do empreendedor da PHD, ela não vai só te ensinar a ganhar dinheiro, ela vai te ensinar a viver. Isso. Essa é a maior diferença. Essa é a maior diferença porque empreender só por empreender tem vários cursos muito bons. Agora, aprender a viver, eu não vi um. É verdade. Eu não vi um. Você pode pesquisar, ó. É, O senhor não vai achar. Esse é o nosso maior diferencial é verdade. com as pessoas. Inclusive, Daniel, assim, eu queria assim, até te agradecer muito assim, pela força que você está dando a gente, a Ian também, assim, toda a tua equipe, com esse trabalho que você está fazendo com a gente, porque, inclusive, eu queria até, assim, as pessoas estão nos escutando, se a PHD está crescendo também, é porque tem a mão de Deus, e além da mão de Deus, tem pessoas, tem profissionais como Daniel e Ian, assim, e toda a agência, toda a equipe dele por trás, fazendo um trabalho belíssimo, um trabalho maravilhoso. Obrigado. Inclusive, assim, de primeira mão, hoje, uma empresa que começou praticamente, essa missão começou praticamente aqui em Aracaju, hoje se estendeu para o Brasil. Hoje, a PHD, assim, hoje está em São Paulo, né, dos melhores bairros de São Paulo, que é Alphaville, né, Barueri, está lá. E hoje... E tá indo pra lá também, né? PHD tá um foguete sem ré, viu? Só. E já estamos com um projeto agora em BH, dos próximos eventos já ser em BH, e próximo ano vai estar na África, depois volta para aqui novamente, para Aracaju, alguns eventos, e o Brasil começa a ficar pequeno para a gente, entendeu? O mundo é pequeno. A gente vai ter que ir pra Marte. Vai ter que ver Marte, a gente vai ter que ver Lua. E com isso a gente chega na PHD, que é algo que Deus tocou no teu coração, é algo que Deus falou, eu preciso de você, Calixto. E uma coisa assim bacana foi que o ano passado a gente fez palestra já fora do Brasil, foi França, Alemanha e Holanda, né? E quando eu estava nesse país eu perguntava a Deus, por que isso, né? A gente teve um momento que a gente palestrava para várias pessoas de várias nacionalidades na época lá, tinha tradutor, essas coisas. E eu achei muito bacana porque quando Deus quer fazer, não importa de onde você veio, tem pessoas que dizem, eu não consigo, eu não... Uma coisa você tem que colocar no coração. Antes de vir para cá, eu estava falando com o Rick, e Rick me dizia o seguinte, dizia, Calixto, se você fizer, a turma vão falar, e se não fizer, a turma vai falar do mesmo jeito. Eles vão falar de qualquer maneira. E né, eu cara? digo a você, Daniel, se tiver alguém nos escutando, tiver nos vendo, e tiver pensando em desistir, só digo uma coisa, não desista. Porque se eu tivesse desistido, eu não tinha chegado onde cheguei. E se um velhinho com 54 anos conseguiu chegar, por que a pessoa jovem não consegue? Com tudo em cima ainda, viu? Tudo em cima. Também fazendo 4.000 flexões, 4.000 abdominal. Você não quer. Esse cara tá preparado pra que der e vier desse mundo. Mas, cara, essa história sua é muito legal, porque tem uma grande coincidência aqui. Eu fui lá pra Estância, não me lembro se foi Estância não, acho que foi Estância. Não foi, não lembro se foi Estância. E eu fui em uma palestra onde tinha Rick. Eu sou um cara que eu fiz curso já com o Flávio, eu fiz curso já com o Caio.
E Flávio sempre falava de Rick. Eu tenho que ir numa palestra de Rick. Fui nessa palestra. A atração principal era Rick, né? Os outros eu não conhecia. E nessa palestra, Rick, ele palestrou, né? Só que ele chegou lá, Rick chegou com um carro grande, viu? Aí o Rick tá andando com esse carro pra cima e pra baixo. Ele, será que ele viaja de avião com esse carro? Eu não sou tem um carro a cada espera que é uma RAM, não. O negócio era grande, bruto, viu? Aí ele palestrou, ele é brilhante, ele é muito bom. Ele não é um palestrante que você precisa escutar pra você empreender. Aí depois veio um velhinho, né? Chamado o Calixto. Aí eu, quem é Calixto? Mas eu fiquei lá. E eu já ia, porque a intenção era o Rick. Com todo respeito, eu não conhecia os outros. E aí você foi contando a sua história, você passou as fotos, você passou as fotos lá do quartinho, você passou as suas fotos em outro país, enfim, você contou a sua história. E eu fiquei, quem é esse cara? Como é que esse cara conseguiu construir isso tudo? Esse cara é um vovô já. Pera aí, o que tá acontecendo? A sua história me fascinou a minha esposa e as pessoas que estavam com a gente. A gente foi ver Rick, mas a gente saiu de lá falando de você. De você. E eu falei, um dia ainda vou ter a oportunidade de sentar e conversar com ele. Eu pode perguntar à minha esposa, eu queria que ela tivesse aqui, eu falei isso no carro. Um dia eu vou sentar com esse velhinho, eu vou conversar com ele pra entender o que ele fez. E tá aqui. Deus ele nos honrou. Tá aqui. E eu fico pensando isso todo dia. Caramba, eu tenho a oportunidade de fazer um projeto junto com você e de ser seu amigo. Isso é muito legal. Um negócio ano passado, não foi? Foi, ano passado. E que não era perto, era muito distante. E eu acompanhei a palestra ali do Rick, aqui em Aracaju, que foi um sucesso. E eu falei, caramba, olha ele de novo. Ele tá crescendo, eu vou ainda conversar com ele. E foi aí que Deus nos conectou de uma maneira impressionante. Um amigo que conhecia um amigo, conhecia um amigo, conhecia um amigo, conhecia um amigo, e até que eu cheguei no senhor. Eu agradeço de ter hoje o senhor, ter um amigo, um colega, um cara que tá me dando a honra de engatinhar junto com a PHD, de fazer esse projeto tão lindo e tão gostoso, expandir por todo o Brasil. Eu acho que é uma honra para mim e por toda a família de Tech. Muito obrigado. Obrigado. Seu Calixto. Hoje a gente tinha um presente aqui para te entregar, mas não ficou pronto a tempo. Mas a gente vai colocar aqui no fim do vídeo, viu? O presente, a gente entregando ele lá no escritório dele. Mas, cara, muito obrigado. Muito obrigado, eu só tenho que te agradecer. Viu, Daniel, eu que agradeço. Eu queria agradecer a você, Daniel. Assim, você tem sido inspiração pra gente. Você tem sido, assim, uma pessoa fora da curva, entendeu? Assim, toda a sua equipe, entendeu? E é isso que a gente é grato, entendeu? Deus, assim, ele conecta pessoas a pessoas de bem, né? E eu queria também muito agradecer a Rick. Rick tem sido, assim, um irmãozão. Quando acabou o evento aqui, de repente viajou ele, Flávio Augusto, Tiago, viajou toda essa turma, Tiago Brunet, todo mundo junto, foram para a África. E de lá ele gravou um vídeo para mim, Calixto. Legal. Próximo evento eu tô junto. Ou seja, é o irmão que eu tenho. Muito assim, sou muito grato a ele. Ele com 3 milhões de seguidores e gigante. Ele. E divulgando, falando de Calixto, falando da PHD. Poxa, isso não tem dinheiro que pague, entendeu? Não. Aí tem pastor Lucinho Barreto, outra autoridade, outro cabo fora da curva. Aí depois vem vem um cabo nada mais nada menos que um bilionário, João Kepler, entendeu? Dizendo que Calixto conta comigo também. Poxa, muito Quer legal. dizer, muito legal. aí você vai para outro canto, aí chega Pablo Marçal, Calixto conta comigo. Vem Careca, que também é aqui de Maceió, Calixto. O Careca é uma pessoa que eu vou registrar, a gente vai ainda conversar com ele, que ele tem uma história também muito bonita. Ali na sua palestra dele que ele teve aqui em Aracaju, eu chorei. É sério, é muito bonito, é muito bonito. Ele é um cara, é outro guerreiro igual o senhor. Incrível, né? Que como esses caras, eles se conectam
Eles não podem se conhecer há 20 anos, mas quando eles se veem e se encontram, eles se conectam de uma maneira que não tem igual, né, seu Calixto? E outra coisa, quando eu tava com ele agora em São Paulo, a gente tava todo mundo junto, né? Tava eu, ele, no aniversário de Pablo Marçal, tava todo mundo, a galera todinha, né? E a gente vê que todo mundo é a pessoa simples, são pessoas simples, pessoas humildes, assim, de coração. Pessoas, né? Porque às vezes as pessoas pensam, pai, são celebridades e não são pessoas que realmente gostam de pessoas. Agora, é lógico que eles têm um grupo seleto dele, ele escolhe pessoas para estar com ele, né? Claro. Mas são pessoas maravilhosas, entendeu? Águia só anda com águia, né? Não tem jeito. Isso, é o que ele sempre tem falado, né? Rick sempre fala, diz, águia só anda com águia e pardal anda com pardal. É por isso que nós estamos aqui na mesa, porque vocês são todo águia, entendeu? Somos. Né? E eu sou muito grato a Deus por me dar esse privilégio, né? E outra pessoa maravilhosa, assim, que está me dando tanto apoio também. A gente vai esquecer dela. É a minha esposa, entendeu? Que sempre dá esse apoio maravilhoso, assim, que fez eu chegar onde cheguei. Eu te amo, meu amor. Você é a razão da minha vida. Esse é o segredo de 31 anos. Se esse entendeu? cara galanteador, esse cara bonito, tudo em cima e amoroso. Não tem jeito. E tem duas pessoas, assim, que tá mudando a realidade da PHD, que chegou com a carinha assim de beijo, chegou transformando tudo, que é a Carlinha, né? A Carlinha tem sido assim, obrigado, Carlinha, você, né? E Leandro, que deve estar nos escutando agora, tá Leandro, em casa, né? Leandro, você tá me ignorando, Leandro. Vamos atender as minhas ligações, Leandro. E não, ele não é bonito. Hoje ela é uma das maiores palestras que nós temos aqui no nosso estado. Ela desculpa a palavra, ela é foda. Ela é muito boa. Ela é muito boa, ela é muito boa, ela é muito boa, ela é muito boa. O senhor tá com uma equipe. Ela, Leane. O senhor tem uma equipe que, rapaz. E hoje é tão provado que hoje ela é responsável aqui pro Norte-Nordeste. Hoje eu não estou mandando mais nada, né? Ela que tá mandando o senhor só cria, né? Criou, agora vai lá e executa. Ela que faz, e a tendência assim da gente hoje, até o próximo ano, já está com as franquias da PHD. É o nosso projeto para que possamos atender todo o Brasil, entendeu? Porque o Brasil precisa. Da PHD, entendeu? Sim, precisa. As pessoas precisam da PHD para honrar o seu estilo de vida, a sua vida com comunhão com Deus. E isso para mim é bacana demais. Então é isso. Né? Então é isso, pra gente foi um prazer. Pra gente foi um prazer que o senhor venha aqui muitas vezes. Valeu. Eu agradeço, senhor, agradeço demais, agradeço a Deus por ter você hoje na nossa empresa, na minha vida, na vida do Ian. O senhor é inspiração pra mim, é inspiração pra Ian, é inspiração para as pessoas mais jovens que quer chegar onde você chegou. Cara, muito obrigado mesmo. O senhor quer falar mais alguma coisinha só pra gente encerrar? Só agradecer a Deus, né? Porque Deus, ele tem sido assim, o meu mover, né? Sem ele eu não seria nada, né? Legal. Tudo que ele consegue é através dele, toda a honra é para ele. Só ele, assim, só ele que merece a honra. A gente não é nada sem ele, né? Então, Obrigado, o que eu quero dizer? Aguardem em breve novidades da PHD. Vocês vão ouvir muito falar da Podem gravar esse nome. E eu tô já profetizando que vai ser a maior escola do empreendedorismo do Brasil. E o Flávio Augusto vai ouvir muito falar da gente. Inclusive, foi bom você falar E vai sentar na mesa com a gente para fazer negócio, aguardem. Inclusive, por você falar em Flávio Augusto, eu acredito que até o próximo ano e tá trazendo ele para cá, para o nosso estado, então aqui pertinho. Zeramos Game. Flávio Calixto, zeramos game. Com todo respeito aos outros empreendedores, mas o Flávio tem um pedacinho do meu coração. O cara é muito bom. A ideia é exatamente essa, trazer ele para cá, para que pessoas escutem a história dele, se envolvam, entendeu? São pessoas bacanas demais, entendeu? Ele, Rick, e juntar essa galera, ele, Rick, juntar essa... A turma do Bi. A turma do Bi. Né, com o João Kleber, tudo, né? E tudo indica também que vai estar com a gente o próprio Davi Braga, o filho de João Kleber. É um time, né? É uma seleção, uma seleção. Então, gente, é isso, viu? É isso. O meu muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.